Olá, sou a Susana da Pink and Fun e hoje vou decorar uma caixa de morangos. A lista dos materiais vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Vou usar um cartão para proteger a mesa e tinta acrílica branca. Com a ajuda de um rolo, vou pintar a caixa. São necessárias várias camadas para a cobrir totalmente e convém deixar secar muito bem entre cada uma delas. Coisa que eu não fiz para gravar o vídeo mais depressa e, claro, fiquei com algumas imperfeições. Usei um pincel para pintar algumas partes da caixa que são mais difíceis de aceder com o rolo. Já tenho a caixa pintada, inclusive é no centro, que não era necessário, mas eu sou mesmo assim. E agora vou aplicar uma última camada com uma tinta que não é bem azul nem verde, é um tom menta que fica muito bem com o guardanapo que vou utilizar. O guardanapo é este, com bolinhas que eu adoro. Vou cortá-lo um pouco maior do que a área que quero cobrir e vou separar todas as folhas. Normalmente têm 3, este, por estranho que pareça, só tem 2. Vou usar uma cola à base de água, que é indicada para este tipo de trabalhos. A minha é a Mod Podge, mas há várias marcas no mercado. O segredo é espalhar muito bem a cola, deixando tudo liso e regular e não esquecendo das margens para que depois o papel não levante. Depois é só colocar a folha decorada do guardanapo com muito cuidado em cima e com as folhas lisas que retirei do mesmo guardanapo vou dar ligeiros toques de dentro para fora, muito suavemente para não rasgar. Mesmo com todo este cuidado, eu consegui fazer aqui um pequeno estrago e por isso decidi do outro lado experimentar a vossa dica do plástico para ver se não volta a acontecer. Estou a usar um saco daqueles básicos da fruta. Não sei se é assim que se faz, mas confesso que adorei o resultado. De seguida vou decorar as laterais e depois o interior. Aqui vou fazer uma marca para poder cortar o guardanapo à medida. Separar as folhas, aplicar cola e colar. Agora vou fazer o mesmo nas outras laterais. E como podem ver, fiquei fã do saco plástico. A caixa tem que estar bem seca para passar à próxima fase, que vai ser retirar o papel em excesso. Vou usar uma lima, que vou passar inclinada por todas as margens, retirando primeiro o papel do exterior e depois o do interior, ou vice-versa, mas nunca os dois em simultâneo. No interior vou usar cartolina. Para a medir, baseei-me no fundo da caixa e ficou com 28,9 por 18,8 cm. Vou aplicar cola, espalhar muito bem e deixar secar completamente. A cola já está seca. Agora vou usar mais um guardanapo, retirar todas as folhas que não interessam, ficando só com a decorada, e vou colocá-lo em cima da cartolina, do lado da cola. Vou colocar uma folha de papel vegetal por cima e passar com o ferro, mas sem vapor, dando atenção às margens. Se estiverem a gostar deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um like. Novamente com a lima ou com uma tesoura, tanto faz, vou retirar o excesso de papel. E como podem ver, fica perfeito. Agora vou usar cola de silicone
e vou colar o fundo à caixa. Vou voltar a usar o Mod Podge e vou aplicá-lo na caixa toda para a impermeabilizar. Vou usar um furador decorativo e alguns retalhos de cartolina e vou fazer 8 tiras decoradas só de um lado com 2 cm. Vou pintá-las com a mesma tinta que usei na caixa e vou deixar secar. Vou também usar 8 tiras de EVA com mais ou menos 1 cm de largura e fita cola dupla face, que vou aplicar na caixa, dos dois lados e a toda a volta. Depois as tiras de EVA. Volto a aplicar fita cola dupla face e, por fim, as tiras de cartolina decoradas. Para terminar, vou dar um laço num bocadinho de fio encerado. Aplicar cola, colar o laço e um enamel dot. Cortar as pontas e já está. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se sim, partilhem nas vossas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido. Beijinhos e até à próxima!